aqui de volta. Hoje vamos falar de algumas doenças que acontecem com as pessoas e a gente vai citar algumas delas, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos falar de uma coisa que é bastante comum, né, gente? A diferença entre gripe e resfriado, né? O resfriado é muito mais brando que a gripe, né? A gripe realmente, eu vou falar depois, mas a gripe, ela incapacita o indivíduo até para o trabalho. Quando a pessoa falta ao trabalho por gripe, não é brincadeira, é real mesmo, que debilita mesmo o organismo da pessoa. O resfriado já não é assim, já é alguma coisa mais branda. Pode haver uma faringite, né? Uma inflamação da faringe, uma febre baixa, ao redor de 37 graus e algum mal-estar. Esse quadro permanece por alguns dias, 3 ou 4, e regride espontaneamente, tá, gente? Você não vai morrer de gripe, você não vai morrer de resfriado, mas de gripe morre, tá? Não há um comprometimento grave da saúde do paciente, não há ocorrência de morte. O paciente não vem a falecer por causa de gripe. Ele fica ruinzinho durante alguns dias, uma febre baixa, algum mal-estar, alguma faringite, como a gente falou, mas com um tempo até relativamente curto, né, ele acaba regredindo espontaneamente. Tá bom, gente? Vamos lá. Já a gripe, a coisa é mais séria. A gripe pode levar uma pessoa à morte, porque há um comprometimento realmente do estado geral de saúde desse indivíduo, tá? Ele fica comprometido durante vários dias, pode inclusive faltar ao trabalho, não é brincadeira, falta mesmo, tá? Com febre alta, 38,5, podemos chegar a 40 graus de febre, tá? Dores no corpo, mal-estar intenso, dificuldade para manter as atividades físicas e intelectuais dessa rotina, ou seja, acho que ficou claro que gripe e resfriado são bastante diferentes, um é muito mais brando comparativamente ao outro. A gripe compromete a saúde a maneira de estar, né, a saúde, o quadro de saúde do indivíduo de uma forma geral e muitas vezes se tornando incapaz até para o trabalho. Ele não consegue desenvolver suas atividades de uma forma geral, né? A febre é alta, o mal-estar é intenso, né? E pode ocorrer a morte, tá? Espero que essa diferença tenha ficado clara, tá, gente? Bom, gente, agora nós vamos falar sobre o sarampo, né? O sarampo é uma doença infecciosa, viral e é muito comum na infância. É muito comum acontecer isso na infância, tá? Ela é transmitida pelo contato das secreções das vias respiratórias das pessoas infectadas, tá? Como, por exemplo, as gotículas eliminadas através do espirro e da tosse. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, aquelas gotículas que são eliminadas, elas são capazes de transmitir o sarampo, tá, gente? E ele é causado por um vírus, como a gente já falou, que se chama morbilivírus, tá? Esse período de incubação da doença é de ao redor, isso não é uma matemática, mas ao redor de 12 dias, tá? O sarampo pode ser transmitido antes do surgimento dos primeiros sintomas e se estender até o 4º dia após o aparecimento das placas, que são bem características dessa doença, tá, gente? Então, incubação ao redor de 12 dias, ele pode ser transmitido antes do surgimento dos primeiros sintomas e isso continuar acontecendo até o 4º dia após o surgimento dos sintomas, tá bom? Vamos lá, tá? Tá aí, como é que é a manifestação dessa doença? Febre, tosse, conjuntivite não purulenta. Não purulenta significa sem pus, tá? É o olho vermelho, tá? Fotofobia, dificuldade com o sol, tá? E coriza, tá? E esses sintomas, depois de 2 ou 3 dias do início dos sintomas, começam a surgir lesões na boca, na mucosa bucal, que são as chamadas manchas de Kopling, que duram de 12 a 72 horas. Depois do surgimento disso, começam a aparecer as tais manchas avermelhadas pelo corpo, tá? Que elas podem mudar de coloração para castanhadas, acompanhados de uma leve descamação da pele, tá? Os sintomas, tá?
O tratamento não é um tratamento específico do sarampo, mas sim dos seus sintomas, ou seja, o tratamento é sintomático. Não se trata, a gente está falando de um vírus, a gente não vai tratar a causa, mas a manifestação dos sintomas, tá? É sintomático o tratamento, tá? E há uma vacina para isso que é dada a partir de 1 ano de vida, que é através da tríplice viral. Então, a tríplice viral é uma vacina que é dada às crianças de 1 ano de idade, 12 meses de vida, que ela engloba sarampo, cachumba e rubéola, tá? Com 3 doenças que estão englobadas nessa tríplice viral. E depois há o reforço dessa doença, dessa vacina, aos 15 meses de idade, um pouco mais de 1 ano de idade, tá bom? E aqui, gente, só umas breves imagens do que são esses sintomas. A gente dá as manchas de Koplik que aparecem na mucosa bucal e aqui as placas que acontecem e que se espalham pelo corpo, aqui no caso dessa criança, tá? As manchas avermelhadas. Gente, rubéola agora, tá? A rubéola é causada pelo togavírus, também é um vírus, e acontece através do contato com as secreções nasais e de saliva, tá? Período de incubação ao redor de 15 dias. Tá? Os seus sintomas principais, né? Dores na cabeça, dores ao engolir, dor no corpo, coriza, febre, aparecimento de glândulos e surgimento de manchas vermelhas pelo corpo, mas que primeiramente aparecem na face e atrás das orelhas. O tratamento também é sintomático, você vai em cima dos sintomas, tá? A gente está falando de um vírus. E a vacina a partir de crianças com 15 meses de vida, pouco mais de 1 ano, e mulheres que não tiveram a doença devem ser vacinadas antes de engravidar. Por que isso? A rubéola é extremamente séria quando acontece em mulheres grávidas, em gestantes. A rubéola pode ocasionar má formação do fé da criança, né? Isso é muito grave, tá? Então, é isso. Agora, gente, catapora, outra doença muito comum na infância, tá? Ela também pode ser chamada de varicela. É uma doença contagiosa causada por um vírus e é muito comum na infância. O causador é a varicela zoster, o vírus da varicela zoster, tá? A transmissão acontece pelo contato direto com as secreções respiratórias da saliva ou do interior das vesículazinhas que se formam no corpo, tá bom? Aquele líquidozinho também pode causar a transmissão da doença, da catapora, tá? E a incubação é de ao redor de 15 dias. Tá? Seus sintomas são uma febre de 37,5 a 39,5 graus, falta de apetite, dor de cabeça, mal-estar, cansaço. Depois de 1 a 2 dias começam a surgir as manchas avermelhadas, tá? Que mais tarde se tornarão bolhas com esse líquidozinho dentro, as vesículas, tá? Essas bolhas, por sua vez, se transformam em crostas que causam muita coceira. Mais uma vez, o tratamento é sintomático, tá? E a vacina é recomendada a partir de 1 ano de vida. Tuberculose, doença que foi muito séria no passado, tá? A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que causa uma grande quantidade de mortes no Brasil hoje em dia. Extremamente séria também hoje em dia. Ela foi um drama horrível no passado, mas hoje em dia ela também causa, é uma das doenças que causa uma enorme quantidade de óbitos no Brasil hoje, tá? O agente causador é uma bactéria, o bacilo de Koch, que tem como nome científico Mycobacterium tuberculosis, tá? Por que eu coloquei dessa forma, gente? Nome científico de seres vivos em latim e eles precisam ter uma grafia diferenciada, ou precisa estar sublinhado, ou itálico, ou em negrito, mas enfim, tem que ter um diferencial nisso, tá? Por isso aqui está sublinhado. Seu modo de transmissão é através de gotículas eliminadas pela respiração, saliva, tosse e espirros, tá?
Os sintomas é tosse por mais de 2 semanas, catarro, febre, sudorese, cansaço, dor no peito, falta de apetite e emagrecimento. E com o avanço da doença, pode começar a ocorrer, aparecer no escarro, sangue, tá? O tratamento são usados 3 diferentes medicamentos durante 2 meses. No 3º mês, se regride para 2 remédios, mas o tratamento completo dura 6 meses. Importantíssimo que se leve a sério o tratamento de 6 meses, tá? Existem muitos casos de pessoas que abandonam o tratamento, né? E antes dos 6 meses, e isso compromete seriamente o corpo da pessoa, porque essa doença pode retornar e pode vir de uma forma mais agressiva, tá? No passado as pessoas tinham uma certa vergonha de admitirem que tinham tuberculose, mas recentemente esse cantor, o Thiaguinho, ele veio a público e disse claramente que tinha doença e hoje faz campanha, lembrando que a tuberculose ela tem cura e o tratamento é gratuito, mas nunca se esqueçam, o tratamento dura 6 meses, é muito tempo, é meio ano, mas ele precisa ser levado até o final, não só pelo seu bem, mas pelo bem do próximo que está ali, que essa doença pode ser transmitida para ele também. Gente, pneumonia agora, vamos falar da pneumonia. É uma doença que compromete os pulmões, tá? Devido à entrada de algum tipo de agente infeccioso ou irritante na região alveolar. Afeta as pessoas de todas as idades, tá? E pode levar o paciente à morte, tá? Ela é causada por bactérias, por exemplo, a maior parte dos casos, vírus, fungos, substâncias inorgânicas e por reações alérgicas, tá? Seus sintomas são dores na caixa torácica, tosse com secreção, febre, calafrio, dor de ouvido, respiração curta e ofegante. O tratamento é medicamentoso, tá? Há uso de antibióticos no caso da pneumonia por bactéria, por infecção bacteriana, tá bom? Gente, apenas aproveitando a oportunidade para a gente se lembrar do seguinte, tá? Bom, gente, esse slide aqui para mostrar a importância dos hábitos saudáveis, né? Com foco especial aqui para o cigarro. A gente está falando de uma doença que acontece nos pulmões, tá? Olha a diferença de coloração entre o pulmão de uma pessoa fumante para um não fumante. Esse assunto é sério. Evitem o cigarro, ali não só por uma questão disso, mas a saúde de uma forma geral, tá? Não só no caso específico de uma pneumonia, mas para a saúde em geral, isso não faz bem para nada, tá? E agora, vamos aos exercícios, tá? Qual o período de incubação do sarampo, como ocorre a transmissão da rubéola e qual o organismo que transmite a catapora. O período de incubação do sarampo é de ao redor de 12 dias. Já a transmissão da rubéola é por intermédio de secreções nasais e da saliva. E o transmissor da catapora é o vírus da varicela zoster, que depois, mais tarde, esse vírus da varicela zoster, das pessoas que passaram pela catapora, pode gerar o herpes zoster, que é um problema bastante sofrido também, tá? Vamos continuar os exercícios, porque a gente está aqui só tem 3, mas na verdade são 5. Bom, gente, agora, quais são os sintomas da tuberculose e da pneumonia? A tuberculose é tosse por mais de 2 semanas, catarro, febre, sudorese, cansaço, dor no peito, falta de apetite e emagrecimento. E com o avanço da doença pode começar a acontecer de aparecer escarro com sangue, tá? Agora vamos falar da pneumonia. Dores na caixa torácica, tosse com secreção, febre, calafrio, dor de ouvido, respiração curta e ofegante. Gente, esse é o fim desse processo que a gente estava falando sobre as doenças. Ficamos aqui e até a próxima aula.